Fala aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, aqui tá falando o professor Moisés Medeiros, sou professor de Química, também sou médico, e resolvi fazer um vídeo aí completaço, trazendo de tudo que está inerente a essa tragédia, né, que a gente já escuta tem um tempo, mas no final de setembro de 2025 ficou mais em evidência. Hoje, pessoal, é dia 5 de outubro de 2025, então trouxe aí para vocês as informações mais relevantes para essa data, e aqui você vai conseguir saber tudo, desde sintomas até questão de tratamento, questão de reações orgânicas. Então, como eu sou professor de Química também, eu separei essa aula em vários momentos. Se por acaso você é uma pessoa leiga que não entende nada disso, na legenda desse vídeo eu coloquei os tópicos, os minutos separados aí, para você de repente se direcionar, porque eu como professor tenho que trazer tudo aí de mais completo em evidência aí para vocês, beleza? Também vou colocar as referências que eu utilizei aí, né, na elaboração desse vídeo. Pessoal, atualmente, né, esse print aí eu tirei na data, vou deixar assim, amor. Esse print aí eu tirei na data 3 de outubro, né? Então foram aí 113 casos de intoxicação, isso aí que foi aí relatado pelo Ministério da Saúde, mas a gente sabe que muito mais, né? Tem casos aí que não chega a ser notificados, e isso aí ficou muito mais em evidência quando o cantor Hungria acabou sendo aí hospitalizado, né? Existem antídotos, né, que o Brasil atualmente não tem, mas a gente vai estar trazendo, né, que é um antídoto que eu vou estar trazendo para vocês, mas saberem aí que o Brasil já fez esse pedido, tá? E é algo muito, muito importante que eu vou discutir com vocês agora. Pessoal, o etanol, como a gente conhece, ele, usado em bebidas, ele vem por um processo chamado aí de destilação, que a gente separa os líquidos, né, que são misturas homogêneas, por diferença de ponto de ebulição. E aí a gente produz, por exemplo, o etanol. Ele vem da destilação. Esse etanol, quando a gente ingere, ele... muita gente diz que ele não é tóxico, mas ele é tóxico, tá, pessoal? Quem é mais tóxico é o metanol, mas o etanol é tóxico. Assim que a gente ingere o etanol, né, o Brasil a gente consegue produzir etanol, sobretudo através da cana-de-açúcar, e esse etanol, depois de produzido e chegando nas bebidas, quando a gente faz a ingestão, ele é transformado em acetaldeído através de uma enzima chamada de desidrogenase, etanol desidrogenase. Depois que ele é convertido em acetaldeído, vem outra enzima chamada de aldeído desidrogenase e forma-se, portanto, o ácido acético. Muito conhecido, é o principal componente do vinagre que vocês têm dentro de casa. Esse ácido acético depois é convertido em acetil-CoA. E aqui sim, ela passa, né, a entrar aí no ciclo de Krebs para ter a produção de energia. E parte dessa energia aí a gente perde na forma de calor. Por isso que você sente aquela sensação de quando tá bebendo de quintura, né? Que é uma sensação que o seu organismo ele faz através dessa reação para manter a homeostase, manter o equilíbrio. Então, isso aqui é um fluxo normal. E, ao contrário do que muita gente diz, isso aqui faz mal para o seu organismo. Porque ácido, quando ele é formado, ele irrita o seu organismo, mas aqui você consegue aí metabolizar e não tem grandes danos a curto prazo como o outro. Qual é o grande problema? O grande problema é que a mesma sequência de reação química que o seu fígado é o responsável por fazer, quando você coloca metanol junto, o metanol usa a mesma sequência de reação química. O metanol, já acrescentando para vocês, a gente não consegue produzir no Brasil. Principalmente, a gente pega o metanol do petróleo, mas também é possível de cana-de-açúcar. E o metanol, pessoal, ele é usado muito como matéria-prima. Por exemplo, aí na produção de um cara que é um grande aliado nosso em termos de meio ambiente, né? Que é o biodiesel. Ele é matéria-prima. E por que misturam metanol no etanol? Aí tem vários os motivos, né? Mas com certeza você deve ter noção que o mais em evidência é com certeza em relação ao custo. Por mais que o metanol, quando a gente compare na proporção de 1 para 1 com o etanol, seja mais caro, o metanol ele é obtido, sobretudo, de forma clandestina. Então acaba que no montante, no volume, ele acaba sendo mais barato. Então a gente coloca metanol. A gente não, né? Quem faz isso? Coloca metanol nas bebidas alcoólicas, sejam destiladas ou não, para diminuir o volume de etanol, né? Que acaba sendo mais caro, por conta dessa questão que eu disse, e a gente coloca aí metanol, né? Então, esse é um dos motivos. E, portanto, estamos diante de bebidas aí extremamente adulteradas. Quando a gente ingere metanol, esse metanol, a mesma via metabólica que a gente usa no etanol é Ctrl+C, Ctrl+V do metanol. Então, quando você ingere metanol, por ele ter uma afinidade maior com essa enzima, né, que é a etanol desidrogenase, em vez de você usar essa enzima para o etanol, você usa essa enzima para o metanol. E você produz aqui o metanol, também chamado de formaldeído, também chamado de formal, que a gente usa para conservar cadáver. Aí você já dá para tirar, para ter uma noção se faz mal ou não, né? Formal, pessoal, é extremamente perigoso, é extremamente tóxico para o corpo humano. E, em vez de você formar acetaldeído, você forma agora o formol. Depois de você formar o formol, essa mesma enzima que a gente ia usar no etanol para formar o ácido acético, agora a gente também forma um ácido. Só que é o ácido do metanol, que é o ácido metanóico ou ácido fórmico. Que, quimicamente falando, esse ácido aqui, ele é mais ácido do que esse ácido que a gente encontra aí no vinagre, que é o ácido acético. Então, perceba, bata o olho e concorde comigo. As duas reações usam as mesmas enzimas. Só que se eu faço a ingestão de metanol e ele tem uma afinidade maior, em vez de eu ir para essa via metabólica para produzir energia, eu vou para a via metabólica que produz substâncias extremamente perigosas para o meu organismo. E diga-se de passagem, por esse ácido ser mais ácido do que o ácido fórmico, porque tem menos carbono, ele é mais ácido. Isso aqui gera-se no nosso organismo
uma acidose, que a gente chama. Nosso organismo, o pH sanguíneo arterial, ele é de 7,35 a 7,45. A gente é extremamente, né, sensível à variação de acidez. Como eu estou ingerindo uma substância que, no final, ela vai ficar mais ácida do que a outra se eu fosse ingerir, aqui vai gerar um quadro mais de acidose do que a outra. E como é acidose e tudo que é meio ácido acaba influenciando nas reações químicas, isso aqui faz com que você diminua a produção de energia. E se eu não tenho produção de energia, o sistema que usa mais energia, que é o mais ativo para produzir mais energia, é o sistema nervoso central. Por isso que um dos sintomas que você tem inicialmente é sintomas de nervo óptico, porque gasta muita energia. Se você afeta a produção de energia, você já ataca aí o sistema nervoso central. Por isso que um dos sintomas muito forte aliado aí ao metanol é sintomas de visão, problema aí no nervo óptico. O metanol, ele ficou muito conhecido, sobretudo em corridas de Fórmula 1, né, que era usado antigamente, hoje não é mais, tá? Coloca a tela chama. Ele é conhecido como chama invisível. Né? Tá pegando fogo, ninguém consegue ver. Bom, e os sintomas, deixa eu olhar pra eles. E os sintomas, pessoal, varia, né, de tudo que você possa imaginar, mas sobretudo sintomas relacionados à visão pelo motivo aí que eu falei. Mas aí você pode ter confusão mental, perda de visão, né, dor de cabeça, náusea, né, pode ficar enjoado. E o período varia, né, como é um líquido, ele varia aí de 6 horas até depois de 48 horas. Resumindo, qual que é o melhor, né, tratamento? O melhor tratamento, né, e aí já mostrando aqui pra vocês, o melhor tratamento é em cima de essa competição entre eles. Se vocês entenderam que o metanol e etanol usam cascatas comuns, o que pode ser feito aí para o nosso paciente? No Brasil, eu vou falar, eu falei no texto já, no vídeo, a gente está importando, né, um antídoto propriamente dito, chamado aí de fomepizol, mas atualmente não tem no Brasil. E tendo em vista a explicação dessas rotas metabólicas, o que pode ser feito? O paciente chegou com esses sintomas que eu falei agora, é inserido, né, de forma endovenosa no paciente o etanol, na dosagem aí específica, né? Não é a que tem dentro aí da sua casa. Isso aqui é forma, né? Feito aí de forma específica, mas é o etanol do mesmo jeito. E por que coloca, por exemplo, álcool em cima do outro álcool? Porque, ora, se o problema do metanol é produzir essas duas substâncias extremamente perigosas para mim, se eu coloco uma substância que usa essas enzimas, eu vou estar consumindo, competindo com esse cara para usar essas enzimas. Moral da história, eu vou produzir menos desse cara e menos desse cara. Né? Então, acaba que isso daí é algo aí que é feito, é usar aí o etanol como essa competição. A outra forma é um antídoto, que ele, de fato, ele inibe, né, essa cascata de metabolização do metanol, que é o fomepizol, mas atualmente não tem no Brasil. E a outra forma que é feita é fazendo aí uma filtragem do seu sangue, que é através da hemodiálise. Então, o tratamento aí gira em torno desses três, atualmente desses dois. Professor, tem algum tipo de bebida que eu possa fazer uso? Pessoal, não tem. Tanto bebidas destiladas, e aqui eu estou falando de todas as bebidas que não sejam fermentadas. Bebida fermentada é quem passa pelo processo de fermentação alcoólica, né? Que é o processo aí que a gente usa para cerveja e vinho. Todas as outras bebidas, vinho, né? Gin, vodka e etc., uísque, são bebidas aí destiladas. Seja fermentada ou destilada, não é indicado agora, nesse exato momento, fazer uso de nenhum tipo de bebida desse. Nenhum tipo de bebida dessas estão, né, livres dessa contaminação com metanol. Porque, como quase todas são feitas de vidro, eles conseguem aí adulterar. Professor, como é que eles fazem isso? Aí eu trouxe um vídeo aí pra vocês verem. Coloca aí, tela cheia. Aqui, ó. Dá uma olhada pros pilantras, os vagabundos da população. Peguei a internet aí pra vocês. Cara, misturando metanol, álcool de poço de gasolina, matando, deixando as pessoas cegas. Dá uma olhada, ó. A falsificação começa aqui, ó. Dá uma olhada no rótulo. Ó, pega uns rótulos. Ó, aqui, ó, de uísque, ó. Selo de uísque. Dá uma olhada nisso aqui, outro selo. Uísque, vodka, até o padrão de qualidade, cerveja, vinho, né? Separei aí um conteúdo bastante legal pra vocês aí. Dá uma olhada nas garrafas aqui, ó. As garrafas Quem que... gosta de tomar Jack Daniels, dá uma olhada. Esse Jack todo tipo de bebida aí que vocês imaginarem, certo? Esse outro vídeo aí mostrando o absoluto. Bebidas importadas, pessoal. Não tem como você diferenciar no rótulo. Aí eu já vi, né, profissional falando que dá pra diferenciar, mas não dá, pessoal. Falando aí agora como médico, né? Seu melhor remédio é a prevenção. É não fazer uso de bebida alcoólica. Segundo ponto. Né? Olha o nível, né, da expertise que os caras estão aí. Isso aí, pessoal, já... Deixa eu olhar pra eles, já era algo aí mais, né, antigo. Vem cá. Que passou a tornar-se mais evidente agora. Mas, professor, tem algo que a gente possa fazer numa balada para identificar? Tem. Mas atualmente, na data que eu estou gravando esse vídeo, não tem algo palpável para você levar e usar, né, para fazer a identificação. A identificação, né, estão sendo protocolados testes. O pessoal agora da UEPB, né, da Universidade Estadual da Paraíba, desde 2021, estava protocolando coloca aqui, amor. Trouxe um vídeo aí para vocês, falando a respeito desse teste. Em Campina Grande, na Paraíba, desenvolveram uma forma rápida de identificar a contaminação por metanol.
Garantir a Aí. qualidade das bebidas destiladas é o foco dos pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba. aqui um Eles pouquinho. criaram um método rápido e barato para saber se alguma delas está contaminada com metanol. O equipamento emite luz infravermelha na garrafa que pode estar lacrada. A luz provoca uma agitação nas moléculas e um software recolhe os dados, interpreta as informações e identifica qualquer substância que não faz parte da composição original da bebida, desde o metanol até a adição de água para fazer o produto render mais. A pesquisa começou analisando cachaça, mas pode ser usada em outros destilados. Essa metodologia ela foi capaz de, além de identificar se a cachaça ela estava adulterada Bom, pessoal, aí na Com descrição até desse vídeo eu vou 90 colocar Food os vídeos. Chemistry, uma das princípios químicos. Mas para atualmente, isso, esse estudo deles, deixa eu olhar para eles, eles estão trazendo aí para fazer em grande escala, né? Então, atualmente aí, para fazer em porta de bar, né? Se é que vocês me entendem, não tem. Então, a melhor forma que você tem atualmente é realmente aí evitar. Seja de barzinho, infelizmente, seja aí de, inclusive, supermercado, certo? Se você tiver qualquer sintoma, sobretudo bebendo e fazendo aí sintomas mais relacionados à visão, é muito provável que seja intoxicação por metanol. Muitos alunos perguntaram para mim, professor, existe aí dose segura? Não existe, pessoal. Isso daí é algo, né, fazendo uma analogia, eu escrevi aqui, de veneno. Quilo corporal por quantidade que você ingere, por absorção. Então, assim, não existe dose segura. Uma pessoa muito grande, claro, vai precisar de ingerir uma quantidade maior, mas a gente não sabe, na prática, fazer isso, porque será que em 200 ml tem 10 ml de metanol? E o outro que ingeriu 100 ml, será que tem 90 ml de metanol lá? Quando você cheira, você não consegue diferenciar eles. Então, até que a vigilância pública autorize, de fato, crie um protocolo, né, que com certeza, né, sempre que tem esse tipo de situação, são criados protocolos, até estava dando uma estudada também, eu vi que tiraram a fiscalização em cima das bebidas, enfim, criando margem aí para esse tipo aí de tragédia. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha feito aí sentido para vocês, mostrado a explicação. Tentei trazer o máximo, o mais completo possível para vocês, mas ó, o mais importante é, agora, nessa temporada, evita, você não vai morrer se você evitar de tomar veneno, beleza? Tamo junto, verdade? Espero que tenha feito sentido pra vocês. Coloca um comentário aí, manda pro seu amiguinho, pra todo mundo. E tamo junto, pessoal. Valeu!